Nossa próxima lição será Caminho das Virtudes. Aí vem uma síntese geral do tema e vemos uma foto aí de uma família, parece até muito feliz, é, correndo, brincando. E vemos as referências bíblicas, Êxodo 20, de 1 a 17, Mateus 5, de 1 a 12, Gálatas 5, 16 a 25. E temos também a leitura diária, aí que é muito importante para a gente dar uma base naquilo que vamos estudar e aprender. E temos aí as considerações iniciais. Toda caminhada inicia-se com os primeiros passos. Um grande edifício ele é construído de tijolos a tijolos. A proposta deste estudo é pensar que em cada virtude, com um passo em direção de algo maior, ou um tijolo que estabelece a forma deste edifício, surge como uma proposta. E essa imagem proposta é um convite que você pense que os valores e princípios do reino de Deus se formam de forma gradativa à medida que caminhamos na direção do que desejamos e que Deus deseja. E na formação da velha aliança, nós temos aí o povo judeu orientado pelas leis, desde quando Deus escolheu Abraão e decidiu então a oferecer a Abraão uma direção a ele seguir. E ele deveria obedecer e caminhar pela fé. E muitas situações surgiram até que fosse estabelecida uma condição nessa caminhada para que ele pudesse realmente entender um pouco o propósito de Deus. Assim também foi com Moisés, reis, homens e mulheres anônimas e muitos que foram colocando ao pouco cada tijolo até chegar àquilo que a Bíblia chama em Gálatas 4, de 4 a 7, plenitude dos tempos. É quando tudo convergia para a chegada do Filho de Deus. O sol da justiça então rompe as trevas do afastamento de Deus e uma nova aliança é estabelecida, surgindo então uma possibilidade de um relacionamento do homem com Deus, conforme Jeremias, quando lá fala que ninguém vai dizer conhece o Senhor, mas que todos o conhecerão. Jesus estabelece então um novo ministério de relacionamento com Deus, tanto saindo de uma coletividade vazia para uma coisa muito pessoal, individual, e que cada um decide ser um seguidor e aprende com o próprio Jesus. E por isso vão surgindo embates, enfrentamentos de Jesus com os líderes religiosos que não conseguiam entender e nem queriam um pastor, não queriam ser pastoreados porque eles queriam continuar controlando. Então Jesus chega questionando o ritualismo, comportamento religiosos, aquilo que eles faziam, uma podridão interna. Os textos bíblicos vão mostrar quando Jesus fala com os fariseus hipócritas, ou seja, a aparência muito bonita, mas por dentro ossos, podridão, pecado. Então Jesus propõe uma nova realidade, um coração transformado por um novo nascimento. Agora vamos entender um pouco essa distinção entre ética e moral. Nós vemos aí que no tempo antigo, no período medieval, a ética e moral eram consideradas sinônimas. E aí vem o surgimento da Idade Moderna, uma nova categoria aparece. Valores coletivos são questionados e tendo maior relevância o que a pessoa pensa em detrimento da coletividade. Então surge uma diferença entre ética e moral. A ética pode ser entendida como a ciência das escolhas, cada um considerando aquilo que é valioso para si. Portanto, é um ato reflexivo, introspectivo e responsável por o sujeito faça sua escolha. Isso é muito importante. Dentro do projeto de Deus, um adendo aí da minha parte, nós vemos que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. A moral ela já diz respeito a uma condição aos costumes, normas e regras impostas pela coletividade e que deve ser abraçada pela comunidade. São normas que devem ser aceitas, praticadas. É aquilo que encontramos o dado e o passado por meio das orientações recebidas. E é aquilo que um grupo entende como certo e que é melhor para o grupo. Ou seja, para unificar, tornar homogênea a relação. Quando Jesus aparece então ensinando com autoridade, ele rompe com aquilo que é estabelecido institucionalmente e bate com a aparência religiosa vazia
ensinada por líderes que ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. Então Jesus estabelece um novo olhar, chama a atenção cada um para dentro de si mesmo, para ver o motivo de cada ação produzida por essas pessoas. Estabelece então uma nova visão, um novo valor, uma nova ética, uma realidade do reino de Deus, quando surge uma nova moral que é fruto de uma consciência de uma liberdade responsável, não uma libertinagem. O adultério, por exemplo, não se limita ao ato em si, mas nas intenções do coração. Olha que já avança muito, não é aquilo que você vai fazer, mas aquilo que você alimenta no coração e pensa. Isso vai estabelecendo então, ou seja, o reino de Deus numa nova aliança, em que é proposta lá em Mateus 5, quando vai sendo estabelecido ali valores que o homem não entende. Desde aqueles que choram são consolados, os pacificadores, eles que são chamados filhos de Deus, os mansos herdam a terra. Isso contrapõe a tudo que eles estavam pensando. Aí fica a questão, qual que é a relação, seu posicionamento diante dessa realidade? Quando Jesus vem combater aquilo que é instituído, que prevalece, mas que se impõe aquilo que realmente é o melhor, é o mais importante. Agora vamos ver valores cristãos, nova perspectiva de relacionamento, ou seja, Jesus afirma que veio cumprir a lei, uma velha aliança. Então agora ele cumpre e ele estabelece em si mesmo uma nova, que nasce pela atitude, por uma consciência, por uma responsabilidade, por um princípio ético do sujeito, que assume uma condição de perdido e se lança nos braços do Salvador. Desta forma, nós temos a proposta de Jesus, que é criar em nós um novo modo de ser e de estar no mundo. Ou seja, refletindo uma luz, a luz de Cristo, a luz do céu, a luz do reino de Deus, dando um novo sabor à vida, de maneira que as relações humanas agora elas não são por imposições, nem mesmo com a pessoa, mas numa relação com o outro e com Deus, marcado por amor. E esse ser estar é justamente isso. É um ser tomado pelo amor, é um estar por amor. E esses valores, então, colocados, propostos por Jesus, eles são características dos seguidores que realmente decidem seguir Jesus, que cultivam como princípio morais e ético aquilo que orienta uma conduta de forma que Deus se agrade e Deus seja engrandecido. Os valores cristãos, eles constituem um conjunto de regras e vão estabelecendo convivências saudáveis, curando a comunidade. Atinge uma dimensão da vida e pessoal consigo e com os outros, e Deus sempre presente, porque Deus não está distante dessa dimensão relacional. Então Jesus ele instaura uma crise de valores, porque ele escancara a hipocrisia de um grupo, uma religiosidade vazia e superficial. Isso deve nos levar a refletir, porque é melhor uma crítica que nos ensina do que um elogio que acalenta, nos rouba a verdadeira realidade que está em nós. Porque nós vamos conviver com um diagnóstico preciso, nós não vamos estar olhando a maquiagem que temos, mas sim a realidade que somos, não discursos destruídos de prática. Então a ética de Jesus ele provoca a moral dessa época, porque Jesus ele propõe que o homem mude o seu olhar tanto para dentro como para o outro e para Deus. Ao olhar para si, deveria se considerar incompetente para salvar-se, reconhecendo sua miséria e buscando na graça divina a restauração, conforme está lá em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O olhar para o outro deveria ser de reconhecimento da imagem divina, que resulta em ações amorosas e respeitosas. Isso produz empatia e, segundo a Bíblia, levar a carga uns dos outros e não pensar apenas em si mesmo. E também uma dimensão para com Deus, que é o verdadeiro juiz, que ele legisla e ele julga. Nós temos que ser observadores, obedientes. Nossa atitude deve ser de reverência, adoração, submissão, partilhando e participando da implantação do reino, desse reino de valor ético, moral e espiritual. Vamos ver agora essa relação da velha aliança com a nova. Vamos pensar que os 10 mandamentos, eles trazem e apontam para o homem a sua realidade interna, de um homem mau que tem em si uma inclinação, paixões. Agora nós já temos as bem-aventuranças, que é fruto do Espírito,
Sim. Então nós podemos pensar, você já pensou nisso? Qual que é a relação que existe nas bem-aventuranças, os mandamentos e até propriamente o fruto do Espírito? Os 10 mandamentos, conjunto de leis que trazem para o homem a sua realidade. A sua realidade de um homem que não consegue, porque se tropeçar em um ponto da lei, caiu em todas. E agora nós vamos encontrar, então, Jesus nos levando para uma nova dimensão, conforme lá em João 4:24, quando entendemos o que é ser um adorador. Que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, é estabelecido uma nova dimensão, em que o homem, ele, pelos mandamentos, ele sabe aquilo que não pode fazer, mas não consegue viver sem fazer, enquanto ele não tenha nascido de novo e tenha temor a Deus e reconheça que o seu telhado é de vidro, porque assim como ele vai fazer ao outro, também sobre si vai vir também as consequências. Aí nós temos as bem-aventuranças, que é trazendo outra dimensão, em que Jesus ensina e descreve qual deve ser a nossa posição diante da realidade da vida. Pobre de espírito, né? Feliz por chorar diante de realidades que nós não presenciamos e precisamos buscar Deus para que haja mudança. Quando nós entendemos que a mansidão é a forma de controlar e é a mansidão que domina o mundo e que devemos ter sede de justiça, temos que ser misericordiosos, puros de coração para que possamos ver, contemplar Deus, estar pronto para enfrentar as injustiças e perseguições e injúrias da incerteza na incerteza da vida e na certeza do cuidado e proteção de Deus. Aí nós vamos então para a dimensão mais profunda de uma realidade em que agora nós nos vemos regenerado, resgatado, redimido, um povo eleito, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, um povo que tem uma posição extremamente alta, porque agora cada um é templo do Espírito Santo de Deus. Aí vem a Bíblia dizendo o fruto do Espírito, que Paulo descreve lá, que porque nós somos guiados pelo Espírito Santo e agora nós não precisamos estar mais amargando, muito pelo contrário, podemos ser pacificadores, amorosos, alegres, pacientes, fiel, mansos e controlados. Isso então vem descrever os valores realmente do que é fruto do Espírito Santo em nós, vivendo em nós. Isso revela uma forma ética de ser vivida, não por pressão e nem por sermos vigiados, mas sim porque nós temos agora uma fidelidade a Deus e ao nosso irmão, que acredita que somos e vivemos a nossa fé, que expressamos diante dele. Como você pode conciliar em sua vida prática estes 3 textos? Leia os mandamentos, as bem-aventuranças e o fruto do Espírito, para que você tenha realmente visão do que é realmente o caminho que vamos trilhar agora até o último estudo. Então vamos considerar aqui o percurso que nós faremos nessa caminhada, passo a passo, tijolo por tijolo, vai nos levar a um crescimento em graça diante de Deus e também diante dos homens, espiritualmente, fazendo-nos saciados em Deus, de maneira que vamos dizer como salmista: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Não é que nada vai me faltar, não é que de nada tenho, não tenho nada que me falte, porque o Senhor é tudo para mim, os valores do reino de Deus. E essas virtudes, elas transbordam, elas trazem dimensões espirituais, sociais, éticas e morais. Elas farão com que, trilhar neste caminho, nós vamos ter uma visão completamente profunda do que é relação humana, intrapessoal, interpessoal e espiritual. E nossas atitudes, então, elas tomarão um novo rumo, e nós teremos cuidado nessa dimensão corporal, espiritual, esse tempo que nós temos, vamos aprender a administrar de maneira respeitosa conosco também e com os outros, e assim nós vamos perceber Deus, uma relação com Deus priorizada, exclusiva, proveitosa, tendo momentos individuais, não apenas coletivos, para nos justificar num grupo, sim, para sabermos que temos uma vida pessoal, um devocional com Deus. Durante todo esse caminhar,
nós devemos dar atenção e descobrir aquilo que às vezes nós negligenciamos, as oportunidades que às vezes nós perdemos, e vamos aprender a desenvolver e aproveitar cada momento. Vamos considerar valores que foram ensinados e praticados por homens que legaram para nós tesouros incansáveis, se não for pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Uma proposta que exige de nós uma postura revolucionária que vai conduzir a uma relação com Deus de obediência, a um testemunho. Aí então o reino vai se estender, a igreja vai crescer física e espiritualmente, tudo para a glória de Deus. Mas nós não podemos nos deixar seduzir por um mundo sem Deus e perder assim a graça de uma comunhão que é possível apenas com Deus. Então, meu amado irmão, nós temos diante de nós um desafio muito grande. Disponha, faça um planejamento e comece desde já a mergulhar nesta realidade agora, um novo momento de estudo, um caminho das virtudes, e que Deus nos abençoe.